bem, pessoal. Eu sou o professor Sandro, professor de História. Vou trabalhar História do Brasil com vocês e, mais especificamente, História do período joanino. O período joanino ele é denominado dessa forma exatamente pelo nome Dom João, príncipe regente de Portugal, e depois Dom João VI, rei de Portugal, Brasil e Algarves, como a gente vai ver mais adiante. O período joanino ele vai de 1808 a 1821 e ele é importante, muito importante para a história do Brasil, cai muito no vestibular, é bom a gente ter uma atenção muito especial a esse período. Para a gente compreender o período, é melhor também a gente fazer uma vista panorâmica pelo contexto europeu e colonial. No contexto colonial, só vocês são bons alunos, já sabem de cor e salteado o ciclo do açúcar do século XVI e XVII é a tônica mais importante do período. Depois do século XVIII, a economia açucareira é substituída pela economia aurífera, né, das Minas Gerais, do ouro, as conjuras que vocês já viram com o professor Fabrício, que são um próprio desenvolvimento da crise do ouro, acabam gerando as condições para o surgimento desses movimentos emancipacionistas, como as conjuras mineira e baiana, e o período joanino, especificamente no início do século XIX, como desenvolvimento do período colonial. No contexto europeu, é ainda mais importante a gente fazer essa ligação, porque a Europa está vivendo a crise do Antigo Regime. A crise do Antigo Regime ela se dá exatamente lá pela metade do século XVIII e mais especificamente no final do século XVIII com a Revolução Francesa. A Revolução de 1789 ocorrida na França, ela tem alguns desdobramentos que vão dar o fim ao Antigo Regime, e o próprio domínio napoleônico que começa em 1799 vai ser um desdobramento dessa Revolução Francesa que vai está diretamente ligada ao nosso período estudado hoje, que é o período joanino. Em 1820, a Revolução do Porto vai fazer com que Dom João retorne a Portugal, dando fim ao nosso período. Essa visão panorâmica ela precisa estar colocada na cabeça de vocês para a gente poder entender o período e resolver as questões relacionadas a ele. Em 1808, especificamente, que é a data em que a família real portuguesa chega ao Brasil, ela chega fugida das guerras napoleônicas na Europa. As guerras napoleônicas elas estão se desenvolvendo desde 1806, principalmente porque Napoleão determinou o bloqueio continental. O que é o bloqueio continental? O bloqueio continental significa que nenhuma das nações poderia comercializar com os ingleses. Os portugueses não estavam em condições de atender essa determinação, eles eram muito subordinados economicamente à Inglaterra já há muito tempo. Então, eles tinham que escolher um lado, acabaram escolhendo os ingleses e, por própria sugestão dos britânicos, acabaram fugindo para a colônia do Brasil. Eles saíram ali em 1807, final de 1807, em novembro, acabaram chegando em janeiro de 1808 e, chegando ao Brasil, já tiveram que tomar medidas administrativas. Afinal de contas, todo o aparato burocrático administrativo da metrópole foi transferido agora para a colônia. Portugal foi invadido pelos franceses e não poderia mais conter o aparato burocrático, o aparato do Estado Nacional Português. A partir daqui que seria coordenado o Estado português, tanto em guerra contra a França, quanto depois como país já não beligerante. Uma das primeiras medidas de Dom João VI foi a abertura dos portos às nações amigas. Já em janeiro de 1808, chegou e nos primeiros dias já assinou esse tratado de abertura dos portos. Por que isso é importante a gente estudar? A gente está dando fim aqui, com a abertura dos portos das Nações Amigas, a gente está dando fim a uma instituição do período colonial que durou por 300 anos, que é o Pacto Colonial. Vocês já sabem muito bem que o Pacto Colonial determinava que a colônia não podia comercializar nenhum dos seus produtos, sejam eles tropicais ou minerais, com nenhuma outra nação que não fosse a metrópole. O pacto colonial era só de uma via. A colônia mandava matérias-primas e metais preciosos para a metrópole, que por sua vez mandava produtos manufaturados para serem comprados na colônia. O pacto colonial não abria brecha para que não fosse dessa forma. Com a abertura dos portos às nações amigas, a gente já tem aqui uma determinação que vai pôr fim ao pacto colonial, algo que é muito importante. Outro tratado, outra assinatura importante feita por Dom João aqui na administração no Brasil é exatamente o Tratado de Comércio e Navegação de 1810. Esse Tratado de Comércio e Navegação ele é importante porque ele vai subordinar ainda mais a economia portuguesa à economia inglesa. O que vão dizer esses tratados? Esses tratados vão colocar
taxas alfandegárias muito mais vantajosas para os ingleses. Por exemplo, os ingleses vão pagar 15% apenas de taxas alfandegárias, ao passo que as demais nacionalidades deveriam pagar 24%. É muito mais vantajoso para os ingleses. Os próprios portugueses deveriam pagar um pouquinho mais do que os ingleses, 16%. Portanto, esses dois tratados comerciais, quando aparecem aqui no vestibular, quando aparece esse primeiro período de administração joanina, vai tratar geralmente desses dois tratados, a abertura dos portos às nações amigas e o Tratado de Comércio e Navegação. Além disso, os ingleses estavam exigindo outras prerrogativas para poder ajudar Portugal, não apenas economicamente, mas até politicamente. Portugal estava em guerra com a França, afinal de contas, assim como a Inglaterra. Os ingleses, eles, por exemplo, não aceitavam que os cidadãos britânicos morando no Brasil, residentes no Brasil, fossem julgados por autoridades portuguesas e muito menos brasileiras em qualquer delito ou em qualquer crime. Eles deveriam ser julgados apenas por tribunais e juízes ingleses. Essa é uma das exigências da Inglaterra e outra das exigências importantes e que a Inglaterra vai, ao longo de todo o século XIX, sempre colocar para as administrações tanto portuguesa agora quanto imperiais depois, é a questão da escravidão. Os ingleses fizeram com que os portugueses assinassem um tratado onde eles aboliriam a escravidão de forma gradual. A escravidão deveria ser abolida de forma gradual ao longo de alguns anos. Os ingleses estavam interessados na abolição da escravatura. Os ingleses, eles são mais humanitários do que os portugueses? Não, eles não são mais humanitários do que os portugueses. A verdade é que os ingleses precisam de mercados para os seus produtos. A Inglaterra já está no auge da sua revolução industrial e escravo não pode comprar. No momento que ele é um homem livre, ele é um mercado potencial, ele é um consumidor potencial. Então, a questão da abolição da escravidão, a pressão dos ingleses feita em cima dos portugueses em outras nações que praticavam o tráfico de escravos, ela é muito importante no século XIX e já se inicia aqui com esses tratados. Em 1815, já alguns anos já de administração joanina no Brasil, a guerra continua na Europa, na verdade ela termina em 1815, exatamente na Batalha de Waterloo, mas a partir dessa data Dom João ainda dá uma nova autonomia administrativa ao Brasil. Ele vai elevar o Brasil à condição de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Percebem a diferença? O Brasil não é mais uma colônia. O Brasil agora faz parte de um Reino Unido, ou seja, essa autonomia administrativa, ela está na ordem do dia. O Brasil agora já tem as condições políticas necessárias para, a curto prazo, conquistar a sua independência. Se, afinal de contas, ele não é mais uma colônia, por que também ele deveria estar subordinado a Portugal? É o que vai se pensar logo adiante, mas ainda não é momento da gente pensar nisso. Mas atentem para essa data. Na verdade, a gente tem que entender a administração joanina não apenas como um período de turbulência, guerras na Europa, fuga da família real. Tudo isso existe? Claro que existe, mas muitas das instituições que existem até hoje foram criadas no período joanino. Afinal de contas, quem está aqui é toda a corte portuguesa, é toda a administração portuguesa. Ou seja, aquilo de mais alto que existe em termos de hierarquia no Império Português está sendo colocado aqui no Brasil, está sendo administrado aqui do Brasil. Então, várias dessas instituições foram criadas no período. Eu destaco aqui para vocês algumas delas, existem outras menos importantes. Sempre é bom dar uma olhadinha aí no material de vocês, pesquisarem, porque quando cai alguma coisa sobre realizações do período joanino, sempre cai essas instituições, e cuidado para não confundir aquilo que é do período joanino com aquilo que não é. Destaco a imprensa régia, hoje imprensa nacional. Não era permitido antes do período joanino ter uma imprensa nacional. A partir desse momento será permitido. A Biblioteca Nacional, existente até hoje, eram autoridades muito cultas. A própria burguesia brasileira cultivava muito a cultura, então o surgimento de uma Biblioteca Nacional ele é interessante nesse contexto. A Academia Real Militar, o Banco do Brasil e a Casa Moeda, instituições importantes para a administração econômica do Brasil. No caso, o Banco do Brasil e a Casa da Moeda são também realizações desse período. O Jardim Botânico, né? Quem já foi ao Rio de Janeiro, para quem é do Rio de Janeiro, está muito habituado com várias dessas instituições, o Jardim Botânico uma delas. A liberação da atividade industrial. Essa é uma questão importantíssima, porque aqui também a gente está retirando uma das prerrogativas do Pacto Colonial. Quando Dom João VI libera a atividade industrial no Brasil, ele está retirando a proibição exatamente de
industrializar-se, retirando a proibição de uma economia industrializada, mesmo que seja inicialmente uma economia industrializada de pequeno porte. Nem isso era permitido pelo Pacto Colonial. Quem era colono, quem estava na colônia, deveria comprar qualquer produto industrializado da metrópole. No momento que ele libera a atividade industrial, essa questão se inverte. Já se pode industrializar, já se pode comercializar, já se pode ter um comércio interno de produtos industriais nacionais. Academia de Belas Artes, também relacionado à cultura. Escola de cirurgia, escolas de medicina. Em Salvador tem uma escola de cirurgia já desse período. Então, esse incentivo não só à cultura, mas à própria educação. Aqui estamos fazendo uma escola para formar médicos, para formar cirurgiões, é dessa época. Os Correios, a vinda de uma missão artística francesa, onde estaria um dos líderes dessa missão artística, o próprio Debré, Jean-Baptiste Debré, que é um dos pintores não só do período joanino, mas do próprio primeiro reinado. Quando a gente vê algumas imagens do primeiro reinado, do período joanino, a gente sempre pega uma imagem do Debré, sempre é interessante para poder olhar em termos de imagem esse período, retratar em termos de imagem. Também não foram só rosas, foram também alguns espinhos no pé do Dom João, príncipe regente e logo depois coroado rei de Portugal, Brasil e Algarves. Ele também teve várias questões relacionadas às guerras aqui dentro, não só a guerra na Europa. Uma delas, a que vocês viram com o professor Fabrício, lá quando vocês viram revoltas emancipacionistas, normalmente se fala da Conjura Mineira, da Conjura Baiana, mas também é colocada nessas revoltas emancipacionistas a própria Revolução Pernambucana. Dom João VI acabou mandando tropas para sufocar uma revolução que era liberal, ela era de caráter separatista, aconteceu em 1817 e teve participação popular. O que queriam os pernambucanos aliados a algumas outras províncias? Eles queriam a separação do Brasil de Portugal. Na verdade, eles não tinham condição de propor uma revolução para separar todo o Brasil. Então, separar uma república federativa, uma república na sua forma liberal, mais ou menos o que estava acontecendo na América Latina, na América Espanhola, que estava conquistando as suas independências. Ela foi, evidentemente, sufocada, principalmente pelo seu caráter popular. Se tinha muito medo que esse caráter liberal extrapolasse o caráter popular e se virasse uma revolução um pouco mais forte em termos de mudança social. Voltando aqui na Guerra da Cisplatina, que foi outro movimento que o Dom João VI teve que lidar, em 1811, evidentemente, a Cisplatina, que é hoje o atual Uruguai, era uma província da antiga colônia espanhola, estava tentando a sua independência. Dom João mandou para lá tropas para ver se conseguia alguma coisa, daqui a pouco incorporar algum território. E de fato, em 1816, que vai durar até 1821, Dom João consegue finalmente anexar a província cisplatina ao Império Português. No caso, a província cisplatina, que hoje é o atual Uruguai, já fez parte do Brasil. Pode cair alguma questão aí, então sempre ficar atento. Evidentemente que depois o Uruguai conquistou a sua independência, mas isso é num período posterior e a gente tem que entender no período joanino o contexto dessa anexação da província cisplatina, que teve consequências econômicas, políticas e militares para o Império Português. Com a queda de Napoleão em 1815, a Europa volta a ter uma nova realidade, mas na verdade uma nova velha realidade. Napoleão era um desdobramento da Revolução Francesa, como a gente viu, e as guerras napoleônicas estavam inseridas dentro deste contexto de exportação da Revolução Francesa. Com a queda de Napoleão, evidentemente que tudo aquilo que a Revolução Francesa havia acabado tentaria retornar. O que são? As monarquias absolutistas. Em 1815, o Congresso de Viena vai recolocar várias dessas monarquias no poder e em Portugal não vai ser diferente. Tentará se fazer um retorno de Dom João, que não está muito afim, afinal de contas toda a administração está aqui, só que ao não retornar, Portugal fica acéfalo, Portugal fica sem a administração francesa, durante o período napoleônico administrada pelos franceses, pelos títulos portugueses, mas com a saída dos franceses, os ingleses começam a administrar Portugal.
A burguesia portuguesa vai se ressentir disso e vai fazer a chamada Revolução do Porto. Em 1820, essa Revolução do Porto ela está inserida dentro de uma série de revoluções, aquilo que alguns historiadores chamam de as ondas revolucionárias de 1820, as ondas revolucionárias do século XX. Essas ondas revolucionárias são revoluções destinadas a estabelecer principalmente constituições liberais. Se não republicanas, liberais, ou seja, monarquias constitucionais, monarquias parlamentares. A burguesia europeia, e a portuguesa não é diferente disso, vai tentar recolocar vários dos preceitos do iluminismo que a Revolução Francesa tinha trazido de forma brusca, ela vai tentar recolocar de uma forma um pouco mais elaborada, de uma forma um pouco mais adiantada, afinal de contas já se sabe todos os horrores que a Revolução Francesa produziu e todos os benefícios que ela produziu. Então eles vão tentar negociar e fazer uma carta constitucional, no caso de Portugal, para fazer com que Dom João VI retorne a Portugal e governe como um monarca constitucional, reine, na verdade, como um monarca constitucional. Uma monarquia constitucional significa que o rei reina, mas não governa. Quem governa é o parlamento, mais ou menos como é a Inglaterra hoje. A Inglaterra hoje é uma monarquia constitucional, uma monarquia parlamentar. A rainha da Inglaterra reina soberana, mas ela não governa. Quem governa é o parlamento e o primeiro-ministro na figura do poder executivo. Só que as cortes portuguesas, a Revolução do Porto, ela é liberal no sentido político português. No sentido colonial, elas exigem a recolonização do Brasil. Na verdade, elas falam em restabelecer o comércio exclusivo com o Brasil. Mas isso nada mais é do que recolonizar o Brasil. Afinal de contas, a burguesia portuguesa havia perdido todos os seus privilégios econômicos que teve por 3 séculos. A burguesia britânica já estava inserida no comércio com a colônia, já estava inserida no comércio com os brasileiros e a burguesia portuguesa se ressentia da perda dessa colônia. Exigiam um retorno de Dom João VI, não apenas para reinar como monarca constitucional, mas também para recolonizar o Brasil. É uma exigência feita pelos liberais portugueses e que vai desembocar na volta de Dom João VI ao Brasil com toda a sua comitiva. Dom João VI não estava muito afim de voltar, protelou alguns anos esse retorno, mas acabou que não conseguiu mais resistir, porque senão ele corria o risco até mesmo de perder o trono português. Ao retornar, a gente tem aqui uma frase da sua esposa que infernizou, diga-se de passagem, o Dom João VI, a Carlota Joaquina, uma conspiradora de mão cheia, também odiava ter que ficar aqui no Brasil e quando embarcou de volta para Portugal, bateu os sapatos dizendo que dessa terra não queria levar nem o pó. Levaram toda a corte, toda a estrutura colonial administrativa mais importante e deixaram reinando, na verdade, governando como príncipe regente o seu filho mais velho, o Dom Pedro de Alcântara, o futuro Dom Pedro I. Reparem que aqui a gente já está em 1821, o retorno de Dom João VI e a corte é em 1821, portanto a gente marca aqui o fim do período joanino e em 1822 a gente tem já a nossa independência. Mas as condições para essa independência a gente vai ver na próxima aula, então bom estudo, até a próxima e muita atenção com o período joanino porque ele é traiçoeiro na hora do vestibular.